nós queremos estudar ou continuar estudando Atos. Nós vamos estudar Atos capítulo 14. Estamos estudando a abertura do campo missionário, parte 2. Nós estávamos orando pela Patrícia. A Patrícia já está aqui conosco, recuperada ou recuperando da cirurgia que ela fez. Abertura do campo missionário, parte 2, Atos capítulo 14. Paulo e Barnabé em Icônio, nós vimos que eles falavam de tal modo, com poder, clareza, convicção, que as pessoas se converteram. Mas outros, os líderes judaicos, se irritaram com eles. Se irritaram porque eles apresentavam Jesus como Messias, eles não queriam isso. E eles também estavam com ciúmes porque os apóstolos eram muito queridos do povo, e também eles, de certa maneira, a pregação deles enfraquecia a tradição dos judeus e aquilo irritava muito. Mas eles pregavam com ousadia, com clareza, perseverança e também com poder de sinais, porque eles curavam pessoas. Deus deu essa capacidade para os apóstolos para um início de mensagem que era uma mensagem nova e precisava de ser autenticada, porque por 3.800 anos os judeus criam numa mensagem. Por exemplo, hoje nós aprendemos numa das primeiras e mais importantes mensagens que os judeus se apoiavam, que era a Páscoa. E agora eles estão dizendo que a Páscoa é Jesus Cristo, é para substituir a Páscoa por Jesus. Então eles estavam muito irritados com a mensagem dos apóstolos. E houve uma divisão entre eles, porque essa quebra de tradições, os apóstolos estavam confrontando os pressupostos, ou seja, aquilo que eles acreditavam como verdadeiro, e também eles eram orgulhosos, eles não queriam mudar. Já foi falado hoje também pelo dirigente sobre orgulho. Vai tudo bem até a hora que você fala da graça do Senhor, do presente, que você não precisa pagar nada, você recebe em Cristo Jesus. E não há nada que você possa fazer para Deus te aceitar. Aí as pessoas ficam com o orgulho ferido, porque elas fizeram tanto na vida toda, os pais fizeram tanto, ensinaram que deviam fazer para serem aceitos por Deus, e agora vem alguém dizendo que não precisa nada disso. Paulo e Barnabé tiveram que fugir. Nós vimos também quando fugir e quando não fugir. Vamos usar assim como princípio: fuja sempre. Se não der para fugir, você vai descobrir, tá? Mas nós sempre vamos fugir da morte, do martírio, mas se Deus quiser que seja o momento de darmos a nossa vida pelo Evangelho, que seja assim, para a glória do Senhor. Agora Paulo e Barnabé vão para Listra, uma cidade, depois Derbe, cidades ali na região licaônica, que é a região da Turquia. Hoje eu quero falar que Deus nos visita. Ninguém nunca visitou Deus. Nunca ninguém visitou Deus. Deus sempre que visita as pessoas. Nós visitamos as pessoas por diversas razões. Visitamos as pessoas para ter um tempo agradável com elas, uma refeição. Visitamos as pessoas porque elas estão adoentadas. Visitamos as pessoas para pedir dinheiro. A gente visita as pessoas por diversas razões. Deus visita as pessoas sempre com a mesma intenção, de trazê-los para mais perto de si, ou dele mesmo. Ele visita os incrédulos para trazer-lhes arrependimento. Ele visita os crentes para que eles se aproximem mais dele. Ele está te visitando hoje. Ninguém visita Deus.
Se você veio para a igreja dizendo, eu vou lá visitar Deus, você ainda está enganado sobre a igreja. Você vem aqui, Deus está te visitando. Deus sempre está te visitando. E Deus vai visitar, aqui no nosso texto, os aleijados, sofredores. Deus vai visitar os idólatras. E Deus vai visitar as cidades de Derbe e de Listra. Deus está sempre visitando. O apóstolo Pedro disse certa vez que chegou o momento da visitação de Deus. Às vezes a visita de Deus é dura, às vezes Deus vem visitando com fogo, com sofrimento, para purificação, para trazer arrependimento, para tirar-nos da indiferença. Pedro chega a dizer assim, se chegou o momento de visitação da igreja, que é difícil, imagine chegando o tempo da visitação para os incrédulos. A visitação para os incrédulos é muito difícil. Quando ele visitar os incrédulos pela última vez, uma visita decisiva, e eles não estiverem preparados, então essa visitação vai ser igual à visitação do leão do imposto de renda da Receita Federal. A pessoa foi sonegando, pix para cá, pix para lá, sem dar notícia para o governo dos seus gastos. Tá tudo bem, recebi dinheiro na conta, mas eu não vou declarar nada. Aí vem o leão do imposto de renda. Essa visitação, ela é sem perdão. Então, a visitação para os crentes, ela pode ser uma visitação muito cortês, mas pode ser também uma visitação de juízo, de disciplina. O apóstolo Paulo ia visitar os coríntios e ele falou para eles escolherem como que queriam a visita dele. Eu posso visitar com mansidão ou posso visitar como? Com vara. Eu acho que a visita que Deus está fazendo para nós também é assim, você que escolhe. Qual tipo de visita que você quer de Deus? A visita de mansidão, de comunhão, ou a visita da vara? Deus visitou os aleijados em Listra. E essa visita que Deus faz, parece que Deus não visita, parece que Ele deixou de visitar as pessoas, os incrédulos. Mas Ele faz essa visita sim. Veja esse homem em Atos 14, 8. Alguém pode ler? Enquanto estavam em Listra, Paulo e Bernabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado. Esse homem então estava numa situação que ele já estava acostumado, mas nem por isso confortável, não é? Seria muito bom poder andar. Há pessoas com dificuldade para andar, né? Nós temos aqui na igreja algumas pessoas que têm dificuldade para andar, mas ainda, e graças a Deus, estão só na esfera da dificuldade. Mas tem pessoas que realmente não podem andar. E eu fico imaginando não poder andar, porque eu gosto muito de andar. É muito bom andar. Faz bem para a saúde, faz bem para a mente. 17 quilômetros. 17 quilômetros, eu vou no Socorro, né? Vai no Socorro. É muito bom andar. E com essa turma então, já pensou? Quantas coisas vocês vão falar do pastor que não vai?
Então andar faz muito bem para a mente, faz bem para o coração, para a circulação. Andar é muito bom. Então uma pessoa que está aqui presa a uma cadeira sem poder andar deve ser muito triste. Mas Deus resolveu que Ele ia visitar esse homem que não podia andar, e visitou através de Paulo e Barnabé. Já visitou através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos vem como um consolo, independente se você pode andar ou se você não pode andar. Já é uma visita muito agradável. No versículo 9, nós vemos Deus visitando esse homem de modo bem especial. 9. Este ouviu falar Paulo, e fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado. Deus vai visitar um homem que tem fé, porque, não a fé nele próprio, mas a fé baseada naquilo que ele ouviu de Paulo. Ele falou, é isso que eu quero. E Deus visita as pessoas que têm fé, mas eu não queria que vocês ficassem presos a isso, porque Deus visita pessoas que não têm fé também. Deus curou pessoas que tinham fé, mas Deus curou pessoas que não tinham fé também. Então não se trata daquilo que você tem para oferecer para Deus, mas é daquilo que Deus tem para oferecer para você. É o tipo da visita que Ele leva o bolo e a Coca-Cola. Você não precisa preparar nada, é uma visita completa. Então Deus quer visitar esse homem. Deus quer visitar esse homem para salvar a sua alma. Talvez já tivesse salvado, porque ele demonstra fé aqui. Agora Deus vai dar um bônus. Ele vai visitá-lo para curar os seus pés. Versículo 10. Disse-lhe em alta voz: apruma-te sobre os pés. Ele saltou e andou. Pois é, o problema de alguém fazer o curso de fisioterapia na época de Jesus é que ficava desempregado, porque Jesus cura um homem que nunca tinha andado. Alguém que nunca tem andado, ainda que os artelhos, músculos, nervos já não estejam mais atrofiados, ele não vai conseguir andar. Isso é impossível acontecer. Pergunta para qualquer fisioterapeuta. Aliás, se você ficar com algum membro seu sem, no caso de um acidente, por exemplo, sem usar por 2 meses, você já não consegue mais usar. Ele já não te obedece mais. Para algumas pessoas, menos do que isso. E esse homem, ele saltou. Ele saltou e andava. Então ele não precisou de um acompanhamento após essa cura, mas Deus já fez isso com ele. Isso aconteceu também lá atrás, quando Pedro e João curaram aquele homem na porta do templo, né? Ele também saltava e andava, louvava a Deus. Meus irmãos, se Deus vai curar o seu pé, se Deus vai curar aquilo que precisa ser curado fisicamente ou não, não importa. Ele te visita e Ele te ama. Bom, imagina se você vai visitar um enfermo e nessa visita você ora, sai e ele não é curado. Será que aquele enfermo vai falar, essa visita não valeu nada? Dificilmente. Ele vai ficar muito contente. Ele me visitou, apesar do meu estado, Ele me visitou. Então, meus irmãos, Deus está nos visitando. Tem vários hinos que falam da visita de Deus. Vem e visita o templo. Nós estamos precisando da visita do Senhor. Às vezes a nossa casa não está pronta para receber visita, não é? E o que mais a gente ouve é, não repara a bagunça. É assim todo dia, mas não repara hoje não. É brincadeira. Não repara a bagunça.
eu poderia até dizer assim, mantenha sempre a sua casa preparada para receber Deus, mas não é assim, não tem jeito, ninguém consegue manter a casa preparada para receber Deus. Ele vai te visitar do jeito que a sua casa tiver. Então, receba a visita do Senhor graciosamente. Ele quis te visitar, ótimo. Às vezes, ele é aquele tipo de visitante que vem visitar e começa a lavar a louça e arrumar a casa. Se alguém quiser me visitar essa semana. Então, o nosso Deus, ele nos visita e coloca a casa em ordem. Às vezes nós temos uma preocupação de querermos agradar a Deus na visita que Ele vem fazer para nos agradar. Esse foi o caso de uma das irmãs. Qual foi? A Marta. Esses caras, Marta ou Maria? Então a Marta queria agradar ao visitante, mas o visitante falou que não precisava se preocupar. Então ele vem para nos agradar. Receba isso. Senão a sua mente vai ficar muito preocupada, como eu vou agradar? Depois que ele sair de casa, talvez você já vai ter a resposta como agradá-lo. Mas enquanto ele estiver te visitando, receba a visita dele. Do jeito que você está, do jeito que a sua casa está. Esse homem recebeu, e ele não podia receber de outro jeito, recebeu Jesus sentado. Mas ele recebeu a bênção do Senhor. Deus quer te abençoar, com certeza. Deus visita também os idólatras. Nós temos uma reserva e até uma rejeição aos idólatras, não é? Mas nós precisamos visitar os idólatras. Às vezes na idolatria deles. Não é para chegar na casa deles e falar que tem que tirar os ídolos daí. Não. Visite os idólatras do jeito que eles são. Eles são idólatras. E eles podem deixar a idolatria quando eles forem visitados pelo Senhor e aceitarem do Senhor que Ele é o único que merece adoração. Jesus visita os idólatras aqui na cidade de... acho que é Listra, né? Versículo 11. Vendo as multidões que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo na língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Esses idólatras, ao verem Paulo e Barnabé, com a mensagem, e principalmente talvez por causa da cura, eles falaram: Deus, ou os deuses vieram nos visitar. Eles estavam errados. Deus, o único Deus, veio visitá-los. Mas eles não conheciam esse Deus verdadeiro. E esses homens aqui estavam gritando, clamando aqui em língua licaônica, que era a língua da região. Fui um pouco atrás disso, né? Mas não existe nenhum relato, nenhuma palavra da língua licaônica preservada. Então eles já foram para aquelas regiões de Listra, na região da Turquia, fizeram várias escavações, encontraram vasos e tudo mais, mas eles não encontraram nada dessa língua. Então eu não posso trazer nada para vocês, mas a Bíblia diz que existia essa língua. Então eles acham, com certeza, as pessoas importantes já não falavam mais aquela língua. Só os aldeões, só as pessoas mais simples, o povão. E esse povo aqui, falando na língua deles, eles estavam saudando os deuses que estavam visitando a eles. Quem eram esses deuses? Os deuses, Lucas aqui nos registra como eles falavam. Eles falavam dos deuses da mitologia grega, só que no nome latino.
Porque os mesmos deuses gregos, eles tinham nomes diferentes latinos. Então eles estavam saudando o deus Júpiter, que é o maioral dos deuses, latino, né? Os romanos chamavam Júpiter, mas os gregos chamavam de Zeus. É o mesmo deus, tá? Então eles estavam saudando Zeus, o maioral dos deuses, e estavam saudando Mercúrio. Na crença romana era Mercúrio, na crença grega era o Hermes. Qual deus é maior? É o Zeus. Zeus é o deus maior. E o maior aqui, o Zeus, é o Barnabé. E o menor é o Paulo. Eles não sabem nada, né? Mas vamos deixá-los assim. Mas na crença deles é assim: o Deus mais quieto é o manda-chuva. Ele manda o Hermes, que é o mensageiro dele. Então o tagarela, que era o Paulo, ele estava falando em nome de Barnabé. Essa era a crença deles. O Hermes, daí vem a palavra hermenêutica, por exemplo, que é a interpretação de mensagens. O Hermes entregava essa mensagem para eles. Então era a crença deles, né? Versículo 12, alguém pode ler? A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O portador da palavra era Paulo. Logo, era um empregado do Zeus, do Júpiter, do Barnabé. Assim que eles criam. Meus irmãos, imagina você chegar num lugar e as pessoas te considerarem Deus. Talvez o crente mais longe do Senhor ia gostar, né? Mas não pode. Não pode. Quem quer ser tratado como Deus são os popstar. Eles querem ser tratados como deuses. O Herodes, mas vocês lembram qual foi o fim do Herodes, né? Nós devemos desviar toda a atenção das pessoas que querem nos considerar mais do que realmente nós somos. Nós somos apenas servos do Senhor. E Paulo e Barnabé, eles não aceitaram a adoração. Eles não aceitaram ser tratados como deuses. E eles queriam consertar aquela ideia falsa deles, mostrando que Deus estava visitando a eles. Mas o único Deus. Versículo 13. Alguém pode ler? O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. O negócio estava adiantado já, hein? Trouxeram touros com grinaldas neles, assim, para honrar os deuses, e eles iam sacrificar aqueles animais diante de Paulo e Barnabé, ou vamos dizer, diante de Barnabé e Paulo, para adorá-los como deuses. Mas aqui tem um porém, né? O porém está no versículo 14. Alguém pode ler? Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão clamando. Eu achei muito engraçado Lucas acompanhar a ideia deles, né? Porque na Bíblia é muito importante quando cita assim alguns nomes, o primeiro é o mais importante. E o Lucas caiu na deles, né? Ele respeitou a mentalidade deles. Daí ele fala, porém, ouvindo isso, os apóstolos, eu nunca falaria isso, mas ele falou, os apóstolos o quê? Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Então, cuidado, Neto, quando aparece Priscila antes do marido, tá? E na Bíblia aparece, né? Priscila e Áquila. E outras vezes Áquila e Priscila, né? Então eles clamaram, eles foram lá para o meio da multidão, os dois deuses, Júpiter e Mercúrio, Zeus e Hermes, mas na verdade
verdade, Barnabé e Paulo, eles pularam para o meio da multidão e falaram: opa, para aí, parou, para tudo. E eles falam o quê? Versículo 15. Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vós anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vós converteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há neles. Grande exemplo para nós. Nós precisamos descer até o ponto das pessoas as quais evangelizamos, as pessoas que nós edificamos, devemos descer até elas, ou subir até elas em alguns casos, né? E dizer para as pessoas: nós somos homens como vocês, nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos. Então nós estamos apenas anunciando aqui o Evangelho, exatamente para que não aconteça isso que está acontecendo com vocês, a idolatria, para que vocês se convertam para o Deus vivo, Ele que está visitando vocês. E sabe quem é esse Deus? É o Criador do céu, da terra e do mar e de todas as coisas que há no céu, na terra e no mar. Olha aqui o primeiro livro da Bíblia sendo trazido de volta para nós. É muito importante o criacionismo. É muito importante crermos, enfatizarmos e falarmos para as pessoas: Deus é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas, Deus é o Criador. Talvez elas vão falar da doença também. Aí é a oportunidade de nós falarmos como que vieram as doenças, os desastres e a morte. Mas Deus precisa ser exaltado diante das pessoas. E Deus está visitando esse povo. Nunca ninguém falou para eles: só há um Deus, o Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que há neles. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E no versículo 16: Qual os tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Então ele está dizendo que muitos povos não conheceram a Deus e eles viviam na ignorância, como esse povo licaônico aqui, o povo de Listra. E Deus permitiu que esses povos andassem desse jeito, como Ele está permitindo até hoje que os povos andem do jeito que eles quiserem. Mas Deus quer visitar esses povos. O que aconteceu, irmãos, é que na Torre de Babel, os povos foram espalhados. Era tudo centralizado ali na região da Mesopotâmia, Babilônia, Iraque, toda aquela região. E eles queriam fazer uma adoração própria. E Deus sempre quis que os povos se multiplicassem e enchessem a terra. Por que Deus queria encher a terra? Porque Ele queria que toda a glória do Senhor fosse para todos os cantos da terra através de seres inteligentes. A glória do Senhor está em todos os cantos da terra, através dos animais, da natureza, da criação. E infelizmente a glória do Senhor está bem distante nos confins da terra, mas os povos que vivem nesses lugares, eles, embora inteligentes, porque são a imagem de Deus, eles não conhecem a glória de Deus. Eles precisam conhecer. A questão é que ninguém começou sem a glória de Deus. Todo mundo conhecia a glória de Deus, porque começa com Adão e Eva e vai se expandindo, e mesmo Caim conhecia a glória de Deus e se afastou. Aí veio um homem chamado Nimrod,
que ele caçava os outros homens para si próprio. O olhinho do João, o Toninho está até brilhando, né, João? É verdade. Por que, João? Eu conheço parte dessa história há muito tempo. Você não vai falar que você me convidou na sua casa? É verdade. Uma vez eu fiz esse estudo aí. Eu gastei 42 folhas de caderno, esse caderno grande, e fiz. Levei 5 meses para fazer isso aí. E convidei o Pércio para ir lá na minha casa para ele ler. Ele gastou 45 minutos de leitura. Coitado, você é cansado, né? Ele estava contente do estudo que ele fez. Foi muito bom, viu, João? Foi muito bom. Está encostado lá, nunca mais eu leio para ele. Ele queria estudar sobre Nimrod, Babilônia, e esses mistérios e tudo, e foi muito bom. Então, todos tinham conhecimento da glória de Deus. Quando eles fizeram a torre, eles tinham conhecimento da glória de Deus. Eles queriam substituir a glória de Deus pela glória deles próprios, e formando divindades deles próprios. É ali que surge toda a falsa religião, os mistérios babilônicos. Tudo que você pensa de religião falsa começou lá na Babilônia. Que o que Deus fez? Ele mandou todo mundo embora. Nos dias de Peleg, Deus dividiu a terra. Então, possivelmente Deus até dividiu a terra literalmente, rasgando a terra, os blocos de terra, formando aí, separando os povos por mar. Todo mundo que saiu para um canto conhecia a glória de Deus. O que aconteceu? Igual Juízes capítulo 1. Eles não falaram para os filhos deles. Eles abafaram a glória de Deus. E aí nós temos pessoas que vieram do Oriente, como o que nós conhecemos hoje como China, Mongólia, Japão. E tem um fiozinho de água que liga o Oriente para o Ocidente, e de vez em quando congela e forma uma estrada chamada Estreito de Bering. E com certeza eles atravessaram isso em algum momento e começaram a vir para esse mundo que nós temos hoje. As Américas, América Central, América do Norte, são os indígenas. São a cara de chinês. Não são, Paulo? Muito aspecto deles, dos orientais. E aí foi povoando a terra. Mas esses povos começaram a se embrenhar em matas, em gelo, em deserto, em lugares bem inóspitos, ou seja, lugares remotos, lugares que não têm acesso. Então eles estão encravados nessas selvas sem a glória de Deus, sem o conhecimento de Deus, por culpa dos pais deles, dos ancestrais deles, que não continuaram falando da glória de Deus. Dizem, em alguns estudos aí, que há inclusive muitas comunidades desses povos que têm uns fragmentos da Bíblia, como por exemplo o dilúvio. Tem uns fragmentos, tudo errado, né? Mas eles conhecem alguma coisa daquilo que veio do início. Então o que a igreja está tentando fazer hoje? Ela está tentando levar de volta a glória de Deus para esses povos, para que eles conheçam todo o início. Então quando Paulo e Barnabé, quando eles falam gerações passadas e os povos andassem em seus próprios caminhos, é isso, Deus permitiu. Era a responsabilidade dos pais. A responsabilidade de levar o conhecimento de Deus para os filhos é dos pais. Mas nós já estamos defasados. Por quê? Essas correntes, os elos dessas correntes foram quebrados. De tal maneira que você tem gente lá que parece um elo sozinho. Da onde que ele tirou essas ideias, das crenças que ele tem? Dos pais, tudo errado. Então ele não conhece a palavra de Deus. Mas Deus resolveu visitar alguns povos.
Versículo 17, alguém pode ler? Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Mesmo esses povos bem afastados de Deus, Deus deixou ali seus resquícios, o restinho da glória dele para esses povos. Qual a glória de Deus que está brilhando no meio dos povos? As coisas boas que eles recebem. Veja que eles são maus, e eles sabem que eles são maus. Veja que as doenças são más, eles sabem que as doenças são más, a morte. Mas no meio de tanta maldade, no meio de tanta escuridade, no meio de tanta iniquidade, eles ainda veem um brilho da glória de Deus. Chuvas, estações frutíferas, enchendo o coração deles com um pouquinho de fartura, de alegria. Eles falam, tem alguma coisa boa nesse mundo. Talvez tenha alguém que ainda se preocupa conosco. Gostaríamos muito, ou não, de que esse ser nos visitasse qualquer dia desse. Então há vários povos que precisam dessa visita de Deus para explicar para eles, olha, sabe que no meio de tanta miséria vocês têm fartura, coisas boas que alegram o coração de vocês, a chuva, a sombra, a árvore, os rios, as caças. Tem alguém que fez tudo isso, é o Deus Criador. Roubaram de vocês esse conhecimento, pularam uma geração, outra, e vocês estão abandonados sem conhecer. E Paulo teve o privilégio de falar, mas Deus está visitando vocês hoje. Versículo 18. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. O discurso poderoso de Paulo ainda estava fraco perto das tradições deles. E é assim mesmo, irmãos. Esses povos, eles estão tão distantes da verdade que as mentiras deles são mais poderosas, a ponto de Romanos 1,18 dizer que eles preferiram a injustiça, retiveram a verdade, a justiça de Deus. Não queremos essa mensagem aqui não, nós queremos viver do jeito que a gente está vivendo. Isso não acontece apenas com os povos chamados primitivos, acontece nas nossas cidades também. Bem pertinho de você, tem um monte de gente vivendo primitivamente, porque foi roubado das gerações dos tataravós, bisavós, avós, pais, e eles estão hoje roubados da glória de Deus. Aqueles que nasceram já nesse ambiente, se foram roubados no passado, isso não importa, importa que hoje essas pessoas têm o ensino da palavra de Deus correto. Meus irmãos, o nosso grande desafio é romper a barreira da ignorância e chegar até essas pessoas e falar hoje, 3 tempos, né, João? 3 tempos. No passado foi assim, vocês receberam uma herança maldita dos seus pais, que lhes afastou da glória de Deus. Mas hoje vocês têm a oportunidade de conhecer de volta esse plano resgatador de Deus, que vai emendar o passado com o presente e vai lhes dar um futuro promissor de esperança e de glória na presença de Deus. Que Deus os abençoe. Que a coragem que Paulo e Barnabé tiveram diante dos moradores de Icônio, de Listra, e se Deus permitir vamos falar deles também em Derbe, que isso seja um incentivo para nós, para rompermos também a barreira da ignorância que há com os nossos parentes, amigos,
vizinhos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos porque nós fomos presenteados com a Tua visita. Agradecemos porque o Evangelho chegou até cada coração aqui. E pedimos a Deus que nós visitemos outras pessoas também, para apresentar-lhes o amor de Deus, a esperança que há em Cristo Jesus, para eles romperem essas cadeias que os prendem até agora com a idolatria, com a incredulidade, com a imoralidade. Nós pedimos, usa-nos poderosamente, em nome de Jesus. Amém.